né? Os primeiros desafios é pegar o transporte, né? Ir para pro hostel que eu tinha feito a reserva, que eu ia ficar lá uma semana. Eu fiz uma reserva de uma semana em um hostel para que nessa uma semana eu conseguisse arrumar um quarto para eu conseguir morar, para depois eu começar a arrumar um trabalho e começar a minha vida. E aí eu cheguei nesse hostel, eu cheguei na Europa, em Portugal, em outubro, final de outubro. Já estava frio, cheguei no Porto, na cidade do Porto. Tava frio, tava chuvoso, eu não conhecia ninguém, mas até ali naquele momento tava tudo bem, porque eu tava vivenciando o novo. Então você tem aquela euforia do novo, sabe? Poxa, olha como é bonito isso, como é bonito aqui e tal, como é diferente. Vou provar essa comida aqui, vou comer um pastel de nata. Eu lembro que eu comi um pastel de nata lá no Porto e eu fiquei apaixonado. Falei, nossa, que delícia. Então tem essa euforia do novo, mas depois isso vai acabando e aí você começa a vir os problemas, porque o dinheiro vai acabando e aí você precisa arrumar um trabalho rápido, arrumar um quarto. Eu lembro que Portugal estava numa crise imobiliária gigantesca, que não tinha quarto, e era aquele perrengue, conversar com um, conversar com o outro para conseguir um quarto, uma moradia. Aí você se ajunta com um brasileiro aqui, se ajunta com o outro ali, aí não dá certo, as pessoas mudam os objetivos delas. E isso é uma coisa importante, é até legal para falar para vocês que se você vem para a Europa, trace a sua jornada sozinho, sabe? Traça a sua jornada sozinho, porque cada um tem a sua jornada e cada um sabe o que precisou abrir mão no seu país para estar aqui aonde está. Então, traça o seu caminho, não fique tentando buscar pessoas para facilitar a sua jornada. Encare a sua jornada, encare a dificuldade da sua decisão e faça acontecer. E faça acontecer, sabe? E foi o que eu fiz. Consegui um quarto, depois vem a dificuldade para o trabalho, depois vem as dificuldades para poder conseguir os documentos, porque da maneira que eles explicam na internet que você vai tirar os seus documentos, quando você chega no país, é totalmente diferente. Você fala, caramba, tipo, não tem nada a ver com o que eu li, não tem nada a ver com aquilo que me disseram, que eu assisti. Então, você vai tendo que se adaptar. E eu acho que esse foi o meu primeiro choque de realidade. Eu assisti muito conteúdo e eu acreditei muito no que as pessoas falavam na internet de como seria, e eu decorei todo esse processo que as pessoas diziam na internet que eu tinha que fazer. Só que quando eu cheguei em Portugal, eu dei de cara com a realidade e eu vi que não era nada daquilo. Então, às vezes, não é bom que você fique muito na internet tentando decorar os processos. Não, eu vou chegar lá, vou fazer isso, aquilo, assim, 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 assado. Não. Às vezes é melhor você dizer, eu vou preparar a minha cabeça, eu vou chegar lá bem mentalmente, forte espiritualmente e vou lidar com a situação lá. Eu vou lidar com aquilo que eu preciso resolver lá. Vou chegar lá, vou procurar saber como funciona para poder tirar meus documentos. Assim, 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 assado. Ok, então eu vou atrás disso, disso, disso e eu vou executar. Como funciona para conseguir um trabalho? Assim, 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 assado. Então eu vou atrás disso para conseguir o meu trabalho, a minha moradia. Porque às vezes você vai encher tanto a tua cabeça do que as pessoas falam de como é, e aí quando você chega aqui, não é nada daquela maneira que você falou, aí vem a frustração. E aí quando vem a frustração ela nos enfraquece, sabe? Ela retém a nossa energia, a nossa força, a nossa potência de energia para conseguir executar as coisas. Então um dos meus conselhos para você, se você quer mudar para a Europa, se você quer emigrar, o que eu diria para você, focofe um pouco do que as pessoas falam na internet, dos passo a passo, sabe? Eu vou também aqui dar para você alguns passo a passo, claro, só que não tente decorar isso, não leve isso tanto a sério, porque a hora que você chegar, você vai se deparar com outros problemas, com outras situações, com outras coisas, e você vai ter que destrinchar isso. Você vai ter que resolver isso na hora, no cara a cara, tá bom? Muita gente, quando ouve a minha história, eles me perguntam: mas vem cá, você nunca pensou em voltar para o Brasil? Você nunca pensou em desistir? Você nunca pensou em largar tudo e etc. E eu falo assim: não, eu nunca pensei. Porque dentro de mim eu sempre tive aquele negócio: eu tô saindo do meu país, eu vou para lá, não importa o que vai acontecer, eu vou resolver e eu vou fazer acontecer. Porque, pessoal, somos nós quem criamos a nossa realidade.
Se nós queremos fazer algo acontecer, nós vamos fazer acontecer. E a verdade é que o ser humano, ele só sabe o quanto ele é forte quando ele precisa ser forte. Essa é a realidade. Sabe, falando disso agora, eu me lembro que eu estava no Porto e lá estava muito difícil de conseguir casa, moradia, etc. E trabalho também estava muito difícil. E depois eu tentei ir para Braga, porque eu conhecia um brasileiro que ia para Braga para dividir quarto, etc. Tentei ir para Braga. Cheguei em Braga também, as coisas não funcionou, não foi como eu imaginava. E aí eu peguei, estava com pouquíssimo dinheiro, eu falei, meu, quer saber? Eu vou para Lisboa. Eu consegui um quarto online, eu fui para Lisboa, cheguei em Lisboa, falei, pronto, agora eu vou, agora vai, arrumei um quarto, vou descansar, vou trabalhar. No mesmo dia que eu fui para Lisboa, olha essa história, eu consegui um trabalho não, um teste numa pizzaria em Lisboa, em Alfama, e no dia seguinte. Então eu fui, me mudei, cheguei nesse quarto. Olha o que me aconteceu. Eu mal sabia disso. Deitei para dormir. Quando eu acordei no outro dia, o meu corpo, ele tava todo picado, todo inchado, a minha cara cheio de calombo de percevejo. A casa tava cheio de percevejo. Eu acho que esse foi o meu primeiro grande perrengue na Europa. Eu tava na Europa já fazia o quê? 3 ou 4 semanas, sabe? Dinheiro curto, precisando trabalhar, precisando de uma moradia. E aí fui para uma casa cheia de percevejo. E no mesmo dia eu tive um teste. Fui para a pizzaria, trabalhei lá, fiz o teste. No mesmo tempo, buscando uma outra casa. No mesmo dia eu consegui mudar para um outro quarto e consegui manter o trabalho na pizzaria. Então, assim, foi uma loucura total, né? Esse meu começo. E esse, inclusive, foi meu primeiro trabalho, foi numa pizzaria em Portugal. E depois as coisas começam a acontecer, sabe? É normal que em toda mudança, porque às vezes a pessoa ela olha para a mudança já imaginando o lado bom daquela mudança, já imaginando as coisas boas que ela vai experimentar. Só que a verdade é que quando você executa uma mudança na sua vida, primeiro vai vir o perrengue, primeiro vai vir a adaptação, primeiro vai vir a dificuldade. Porque por muitas vezes na nossa mente a gente pensa o seguinte: poxa, eu vou mudar, e a gente já começa a enxergar as coisas boas que aquela mudança ela vai trazer pra gente. Só que na verdade, antes daquelas coisas boas que a mudança vai proporcionar para você, que é o que te faz querer mudar, é o que te traz a vontade, a coragem, é o que te traz a ânsia de falar eu vou executar essa mudança, porque a sua mente já começa a olhar e a enxergar as coisas boas que aquela mudança vai trazer, as experiências novas que você vai vivenciar e às vezes, né, o escape dos problemas que você está tendo, né, essa é a verdade. Antes disso, a gente tem que entender que toda mudança, primeiro, ela vai vir com os problemas daquela mudança. Quando você muda, primeiro você vai ter que se adaptar àquela mudança, você vai ter que lidar com os problemas e as dificuldades daquela mudança, para depois você conseguir desfrutar e receber os benefícios, as coisas boas, as experiências maravilhosas daquela mudança. Isso é muito importante você ter na sua mente quando você decidir sair do Brasil, quando você decidir começar uma nova jornada na tua vida. É muito importante ter isso em mente. Se eu vou começar uma nova jornada, eu tenho que entender que primeiro eu vou ter que enfrentar, eu vou ter que lidar os problemas dessa nova mudança, porque ela vai trazer. E depois disso, você começa a desfrutar das coisas boas. E foi o que aconteceu comigo. Depois de alguns perrengues, depois da luta contra os percevejos, arrumar moradia, arrumar trabalho e etc., eu comecei a desfrutar. Eu comecei a frequentar os lugares que eu só via na televisão, que eu só via por foto, aproveitar aquele pôr do sol em Paris, fazer aquela minha viagem dos sonhos, sabe? Eu comecei então a desfrutar e a viver tudo aquilo que eu sabia que eu iria viver se eu executasse a mudança que eu planejava, que era deixar o Brasil, deixar aquela vida mediana que eu estava vivendo. Liberdade não é luxo, liberdade é sensação.
Foi essa mensagem que eu trouxe para dentro de mim quando eu comecei a desfrutar das coisas boas, quando eu comecei a desfrutar das coisas boas da mudança que eu decidi fazer na minha vida. E um dos maiores aprendizados que eu posso dizer que eu tive é que eu saí do Brasil com 1.500 euros, eu saí do Brasil com 1.500 euros no bolso e eu voltei a entender que a coragem ela vale mais do que dinheiro. Galera, a coragem ela vale mais do que dinheiro. E a mudança ela traz transformação. Quando você muda, você transforma como pessoa. Quando você sai da zona segura, da zona de conforto, você cresce mentalmente, você cresce emocionalmente, você cresce espiritualmente, você aprende a resolver problemas, você aprende a viver o presente, você aprende a resolver toda e qualquer situação que aconteça com você, sabe? Então, essa transformação que a mudança traz quando você sai do teu país e você imigra para um outro país, isso faz com que você se torne uma pessoa mais forte, se torne uma pessoa mais capaz, se torne uma pessoa mais corajosa e mais pronta, de peito aberto para a vida. E o mais importante, você aprende a confiar em você mesmo. Quando você está no Brasil, perto da tua família, perto de amigos, das pessoas, quando algo acontece ou quando você não sabe que decisão tomar, você não sabe o que fazer, você sempre tem alguém de confiança que te fala alguma coisa, que te passa uma mensagem, que te incentiva de alguma maneira. E quando você chega na Europa, você não tem ninguém. Você não tem ninguém que possa te trazer essa mensagem, essa confiança. Então eu acho que um dos maiores aprendizados que eu tive aqui na Europa, que eu tive com a minha história de vida, é aprender a confiar em mim mesmo. Então é isso, galera. Essa é a minha história de como que eu saí do Brasil com 1.500 euros no bolso, mas eu voltei a acreditar numa coisa. A coragem vale mais do que dinheiro, porque o dinheiro, ele acaba, mas uma mente que aprende a ir além, uma mente que aprende a acreditar no processo, que aprende a confiar em si mesmo, essa mente jamais volta para a gaiola. Jamais. Eu quero deixar aqui uma mensagem para você. Se você está aí no Brasil e você pensa em sair do Brasil, você se sente preso numa vida ok, você tem sua profissão, você tem seu trabalho, às vezes você já tem até sua casa, seu carro, você tem as suas coisas, mas você sente que de alguma maneira está preso. Você não tem a sensação de liberdade. Dentro de você, você não tem se sentido livre. Se você passa por isso, então fica aqui comigo nesse canal. Você não tá sozinho, você não tá sozinho. Eu também era essa pessoa, eu também passei por isso, sabe? Eu vou aqui compartilhar cada pedacinho da minha história com vocês. Eu vou compartilhar aqui cada momento, como que eu consegui me libertar disso, como que eu consegui enfrentar os meus medos, como que eu consegui resolver os perrengues aqui na Europa, como que eu consegui manter a minha cabeça firme e forte para poder alcançar as dádivas da mudança de vida, tá bom? Vou passar tudo isso aí para vocês aqui nesse canal. Fé para tudo e eu vejo vocês no próximo vídeo.